Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. 1h04. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Eu sei. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou quando ele chegou, começou a falar. Disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado.
Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. 13h09, estamos de volta com o programa Evangelho para Todos. Mensagem que trago hoje para você, amigo ouvinte, está em Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 12. Uma mensagem muito poderosa, muito forte, a qual eu e você vamos voltar aqui, versículo número capítulo 6 de Efésios, capítulo 6, o versículo é o 10 até o 13. O Espírito Santo de Deus, usando aqui o apóstolo Paulo, tem uma mensagem muito forte para mim, para você, muito poderosa para você, amigo ouvinte, para nós, né, para mim e para você. Sábado, após o programa Viva a Vida, domingo, 13h, estamos aqui trazendo para você o Evangelho para Todos. O inimigo correu, cante a vitória, irmão. Lembrando que eu sou o evangelista Ismael de Castro. O programa Evangelho para Todos está desvinculado de qualquer instituição religiosa, ou seja, não criticamos nenhuma e também não defendemos nenhuma. A palavra faz a crítica a algumas, ou a maioria, né? E a palavra também é que elogia ou dá ali o parecer positivo em relação à sua religião, em relação à nossa religião. Então é o que a palavra diz, que vem em primeiro lugar. Não defendo o que acho, que penso, sim aquilo que verdadeiramente está escrito. Pode o inferno se abrir. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 6, o versículo é o 10 até o versículo número 13. Assim está escrito também, assim diz o Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está... Amigo ouvinte, o apóstolo Paulo foi um dos escolhidos por Deus, né? Escolhido pelo próprio Jesus Cristo. Isto em Atos dos Apóstolos mostra claramente que Jesus Cristo apareceu para o apóstolo Paulo, sendo ele Saulo de Tarso, né? E se tornando depois Paulo. E ele era um orientador religioso, ele defendia religião ou religiões, né? Ele defendia uma associação de uma ideologia, e depois que se encontrou Jesus Cristo, ele deixou de perseguir os orientadores que defendiam aquilo que Jesus Cristo trouxe como ensino de Deus, e passou a ser cristão, passou a ser um homem que defendia a orientação de Deus através do Filho, ou defendia o cristianismo. E ele escreve várias cartas, e uma delas ele escreve aqui ao povo de Éfeso, que é carta de Paulo aos
Efésios. Mas se você ler em 1 Coríntios, você vai encontrar o apóstolo Paulo, ou seja, o Espírito Santo de Deus usando a Paulo quando escrevia as cartas, mostrando que o apóstolo Paulo e nós, seres humanos, nós somos sequestrados pelo mal. Aí você fala assim, não, eu não sou, não. Todos nós somos. E no livro do Apocalipse fala também sobre este mal que visitará, né, todos os habitantes da terra. O mal visita a nossa vida, talvez não em espírito, não vem em espírito visitar a sua vida, mas ele vem em ensino, em orientação, em ensinamentos opostos ou contrários ao de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala sobre que já há muitos entre vós que se têm feitos anticristo, ou seja, anti é contrário, oposto, opositor. Talvez não aparenta mal em espírito, né? Nem em feiura, mas em orientação, em ensino. Existem alguns ensinos que são maus, existem orientações que são males, que são mal também, e que às vezes fica passando nossa vida como orientação boa, ensinamento santo ou de Deus. Na verdade não é. E o apóstolo Paulo fala isso, que nós fomos sequestrados pelo mal. Isso está em 1 Coríntios, quando ele fala assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então Cristo nos resgatou. Jesus Cristo pagou um preço para trazer nós de um cativeiro. Mas a nossa mente, ela ainda está, a mente do ser humano, ela é o quê? Ela é brindada pelo mal para que não venha entrar a verdade na nossa mente. Vou botar para você ver. A maioria das nossas crenças e das nossas atitudes são para o nosso próprio mal, ou seja, nós olhamos mal, ouvimos mal, bebemos mal, comemos mal, andamos, temos procedimentos, usamos os nossos órgãos, usamos os nossos membros da maneira errada. Você pode procurar qualquer profissional que entende aí sobre juntas, sobre músculos, sobre a nossa postura, ele vai dizer para você que nós somos mal educados, somos educados pelo mal. Você pode ver que existem dores, incômodos no nosso corpo que são causados pelo quê? Pelo um ensino ruim, que nos mantém em um procedimento, em uma conduta errada. Já começa por aí materialmente dizendo. Agora você imagine espiritualmente dizendo, que é aqui nessa passagem que o apóstolo Paulo está dizendo. Como eu já falei lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo de Deus fala assim, e ele se inclui junto, porque o apóstolo Paulo era gente, era homem normal, como eu e você. O Espírito Santo de Deus nele é que diferenciava ele para buscar um propósito do alto, um bem de Deus. Assim como hoje, o ser humano ele é um instrumento, pode ser um instrumento a ser usado por Deus, mas pode ser um instrumento a ser usado pelo mal. Esta é uma realidade que eu e você temos que ter em consciência. E ele diz assim, Cristo nos resgatou. Porque como que paga um resgate? Para quem se paga um resgate? Para alguém que está em cativeiro. Então nossa mente, ela ainda está em um cativeiro. O nosso corpo está livre. Olha para você ver, nós não estamos presos entre quatro paredes, materialmente dizendo, não estamos numa cadeia, mas existe uma cadeia que é uma cadeia espiritual, que a nossa mente se mantém preso nesta cadeia espiritual. Vamos fazer uma comparação aqui. Quando eu e você vamos num restaurante, ou quando você vai comprar algo, ou quando você vai consumir algo em um restaurante ou em um mercado, você sempre fala assim, eu vou pagar isto, eu vou comer o máximo que eu puder, porque afinal de contas eu estou pagando. Veja quanto a nossa mente está sequestrada. Por quê? Porque nós não estamos ali só pagando a comida que nós estamos comendo, e também nós temos que comer só o que é preciso, o que é necessário. Não é preciso comer muito mais do que é necessário naquele dia para mim, porque eu estou pagando. Eu não estou pagando só pela refeição, estou pagando pelos demais alimentos que também estão inclusos naquela refeição, que eu talvez não goste ou não coma, mas outros vão comer, assim como eu gosto desse, outros gostam do outro tipo de alimento.
também você está pagando o quê? Tudo aquilo que está sendo ali preparado. Aqueles que estão preparando, aqueles que lá para trás produziram. Ou seja, se você for olhar o quanto existe ali de ignorância dentro de nós. Não, você tem que comer todos os dias aquilo que vos é necessário. O próprio Jesus Cristo ensina isso. Ele fala assim, não só estou mostrando para você um exemplo, olha para você ver quantas pessoas em nós mesmos, uma outra ignorância nossa, quantas pessoas você encontra que às vezes andam o quê? Mancando, ou andam meio torto para um lado, ou com dor no corpo. Eu me refiro a mim mesmo, você se refere a você próprio. E o que é isso mesmo? É uma má conduta. É um ensino que está dentro de nós, que está predominando, está acima de um ensino bom. Por esse motivo nós temos ali no nosso corpo matéria. Isso é só uma lógica material para você ver o quanto nós desprezamos às vezes ensino e o quanto o ensino do mal ainda está dentro de nós. Agora vamos ver espiritualmente como que nós estamos. Vamos ver aqui. Ele fala assim, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 13. Ele fala, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o que mais? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. O que é se vestir? Se vestir é quando eu e você, vamos nos vestir. Normal, Pegamos as nossas roupas, vamos nos vestir. E quando mesmo estando frio, nós estamos nos revestindo, Nós estamos vestindo uma blusa. Quando o pessoal que trabalha aí no dia a dia, na noite, aí, no tempo chuvoso, fazendo entrega ou de moto, o que eles fazem? Eles vestem uma outra roupa por cima daquela, porque ele está se revestindo. E ele está dizendo assim, revestivos de toda a armadura de Deus. Então é preciso nós o quê? Além de estar vestido, calçado, é preciso nós se revestir. Ou seja, além dessa capa, que nos cobre o nosso corpo do frio, ou do calor, ou da chuva, ou da agressividade material em um tombo, em um atrito, além desta, tem que ter uma outra capa, um outro revestimento. E ele está dizendo aqui que é necessário revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, lugares celestiais. Vamos parar aqui. Não tem como eu saber, de repente você fala assim, como que eu vou saber o que é isso? O que é isso? Será potestades, principados? Mas vamos parar em um que nós sabemos. Contra os príncipes das trevas deste século. O que seria isso? Príncipe das trevas desse século. Vamos pensar em um governante, de um determinada empresa, ou determinado local, determinado município, determinado estado, ou determinada comunidade, para ficar, ou de uma própria casa. E ele está dizendo assim, contra os príncipes das trevas desse século. Por que príncipe das trevas desse século? O que seria um príncipe? Um príncipe é um filho de um rei. E este rei que ele está falando aqui não é Deus. E note que esse príncipe aqui não é um príncipe de luz, um príncipe de paz, um príncipe de alegria, um príncipe de prosperidade. Não, ele está dizendo que é um príncipe das trevas. O que seria um príncipe das trevas? Um ser que tem ali, mas ele vem com o mandado com ele para manter uma vida, uma família, uma geração, pessoas, manter debaixo de quê? De um domínio dele. E ele diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, porque a minha luta, nossa luta, ele fala nossa luta, porque o apóstolo está se incluindo também. O apóstolo não é mais do que eu e você. O que tinha nele, que é o Espírito Santo de Deus, que o próprio Jesus Cristo fala claramente, eu vou ao Pai e vos enviarei sobre vós, ou ele vos enviará sobre vós, em meu nome, o Espírito da verdade. Então o apóstolo Paulo era um homem, assim como todos os demais,
são homens, são pessoas. O que faz diferença mesmo é o ensino, a crença naquele ensino e o Espírito Santo nele qualquer um de nós. Isto mesmo, qualquer, não tanto assim qualquer, porque é necessário nós então entendermos e praticarmos aquilo que verdadeiramente está escrito. Ele fala assim: o que seria então um príncipe das trevas desse século? Você deve examinar a sua própria vida e deve perceber que no decorrer de nosso tempo de vida aconteceram várias coisas que são bem sobrenaturais, né? Não é muito normal, às vezes uma prosperidade absurda, assim como também uma falta de tantas coisas, né? Uma miséria absurda, um azar danado, né? Seja com a avó, com o bisavô, com a nossa mãe, com nossos pais, conosco mesmo. Essa sorte exagerada ou esse azar em áreas de nossa vida muito exagerado, certamente tem alguma coisa por trás. Não pode ser tão sortudo assim, porque às vezes as pessoas falam assim: mas ser rico ou ser muito próximo, muito sortudo, nem sempre é uma bênção. Está no livro de Eclesiastes, né? Pode ser que seja uma maldição. Não digo isso, porque você pode ter muita coisa, porém deve não conseguir, não só administrar, mas não conseguir também ter paz por ter muita coisa. Não estou criticando você que tem, estou dizendo que os príncipes das trevas desse século, eles existem e eles agem nas vidas nossas. Às vezes é uma vida pessoal, às vezes é uma vida numa família inteira, às vezes é uma área de uma vida de uma pessoa. Então é muito importante eu e você ficarmos atentos, apresentarmos isso para Deus. Existem 3 coisas que Jesus Cristo pediu para nós fazermos com bastante aplicação, né? Uma delas é a oração do Pai Nosso. Não só falar aquelas palavras, mas procurar um lugar oculto, um lugar em que os nossos olhos, nossos ouvidos não estão abertos para aquilo que o mundo tem para nos oferecer, mas os nossos olhos, nossos ouvidos estão abertos para aquilo, e a nossa boca também é aberta para aquilo que nós temos que falar com Deus. Então, confessar, agradecer, colocar diante de Deus situações sobrenaturais, situações pequenas, lógicas, projetos grandes. Também é muito importante a gente colocar em nome de Jesus a Deus. Para quê? Para que Deus venha trabalhar, né? Para que venha a nós o vosso reino. Agora você imagine bem, nós chamando para Deus para vir reinar em nossa vida. Se Ele vier reinar em nossa vida, você já encontrou algum dia 2 reis em um lugar só? Não tem. Jesus Cristo falou que não tem como. Ou predomina um, ou sai fora o outro. Ou sai fora um e predomina o outro. O próprio Jesus Cristo fala claramente isto em algumas passagens. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem aí tenha edificado fortemente a sua vida. Damos sequência aqui, né? Só terminando aqui o versículo número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Olha, veja bem como é importante, né? Eu ir na igreja é importante. Às vezes nem sempre é o ir na igreja é importante, né? Mas fazer parte da igreja de Cristo, né? Fazer parte da comunidade no sentido de comum unidade comum para o bem. E isso sim é fazer parte. Às vezes você fazer parte de uma religião, às vezes você estrova, né? Que às vezes você tem que tratar tão bem um irmão, né? E de repente desprezar tanto o outro. Ou há uma certa crença errada em nós de que o irmão nosso é sempre aquele que frequenta com a gente a nossa própria igreja, né, o nosso próprio local que nós nos encontramos. Não, o irmão nosso é todo aquele que está em volta de nós. O compromisso do mandamento de Cristo é com todas as vidas, indiferentemente quem quer que seja ele destro daquela igreja, seja ele de igreja nenhuma, seja ele descrente também. Não tem problema nenhum a pessoa ser descrente. Tem sim, não, de maneira alguma. Você pode ter certeza que o próprio Deus, Ele vai visitar esta vida, seja quem quer que seja. Ou seja, todos nós que cremos em Deus, um dia Deus se manifestou para com a nossa vida. Ele se manifestou a nós. A nossa necessidade foi até Ele, mas Ele se manifestou a nós. Ele vai se manifestar a esta pessoa, seja ela quem for, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então pode ter que muita gente nem fale o nome de Deus, nem fale o nome de Jesus, e talvez seja tão mais crente do que eu, né? Mais
confiante em Deus, crente que eu digo no sentido de que creia muito mais às vezes em Deus do que eu que defendo, você que defende o nome, ou que se sinta na obrigação de ter que falar o nome de Deus ou de ter que falar o nome de Jesus. Certo, amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre as nossas e permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado, pode o inferno se abrir. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Aqui está a sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná.